Conexão Poder. Oferecimento Tubarão Esportes. A força do esporte. Oi, boa noite. O Conexão Poder deste domingo recebe a juíza Selma Arruda, titular da 7ª Vara Criminal de Mato Grosso, responsável por colocar na cadeia gente acostumada a comandar o Estado. A juíza Selma é hoje a mulher mais temida e também mais respeitada de Mato Grosso. Convido você a ficar com a gente nesta que, com certeza, será uma das grandes entrevistas já exibidas por este programa. Fique com a gente, o Conexão Poder está no ar. Responsável pelos processos das operações Sodoma, Seven, Metástase e Célula-Mãe, a magistrada colocou na cadeia o ex-governador Silval Barbosa e seus principais assessores, além do ex-deputado José Riva, hoje em liberdade. A juíza Selma Arruda se tornou um ícone no combate à corrupção no Estado e o pior pesadelo para os criminosos de colarinho branco. Muito bem. Olha, participam dessa entrevista o jornalista Alexandre Aprá, aqui ao lado da magistrada, também a jornalista Laís Souza. E sumido, né, Cláudio? Você, com esse tupete de James Dean, pela primeira vez aqui na TV Pantanal, o jornalista Cláudio Moraes também abrilhantando esta entrevista. Doutora Selma Arruda, é um prazer tê-la aqui, é uma honra tê-la aqui. Obrigado pela sua presença, uma boa noite. Eu queria começar perguntando: o que levou a senhora, uma mulher tão mimosa, vamos dizer assim, delicada, a uma vara criminal? Bom, em primeiro lugar, boa noite. A honra é minha de estar aqui. Obrigado. Porque eu sempre tenho dito que é importante demais a participação da imprensa, da mídia, na divulgação do trabalho que o Judiciário desenvolve e no esclarecimento de pontos que às vezes a população não consegue entender com muita facilidade. Respondendo à sua pergunta, o que me levou à vara, na verdade, quem me levou à vara, foi o desembargador Orlando Perry, que me fez um convite quando era presidente do Tribunal de Justiça. A vara estava vaga e ele me convidou a ocupá-la, primeiro, assim, provisoriamente, e depois a pedir remoção para a vara. Eu aceitei o convite, porque foi um desafio muito importante na minha carreira. Eu tenho só a agradecer por esse convite que ele me fez. Mas a senhora não começou já nessa vara, a senhora começou no interior do Estado. Sim, a magistratura me levou à área criminal. Eu assumi a minha primeira comarca, quando juíza, eu fui 11 anos magistrada, advogada, e nunca tive um processo criminal na minha vida. Eu gostava muito da área penal, mas não gostava de advogar na área penal. Então, quando eu assumi a magistratura, a minha primeira vara já foi uma vara criminal lá em Alta Floresta. Depois assumi Nobres, que já era aquela clínica geral, você tem processos cíveis, processos criminais também. E depois de Nobres, eu fui à vara criminal de Pochorel, vara criminal de Cáceres, 5 anos eu estive na fronteira. Depois, Várzea Grande, vara criminal também, e não saí mais. Agora eu sou do crime. A senhora não teve vida fácil, né? Não, nunca foi Fronteira, fácil. Cáceres com Bolívia, né, Cláudio? Alta Floresta, Várzea Grande. Exatamente, eu sempre peguei a parte mais pesada do crime aqui no Estado. Eu acho que é por isso que eu me sinto um pouco preparada, tem um pouquinho de bagagem para estar ali. A senhora admite a comparação que eu faço muitas vezes, que a senhora é o Sérgio Moro de Mato Grosso? Olha, para mim é uma honra, seria uma honra poder me comparar a Sérgio Moro, um colega que eu admiro demais. É uma pessoa super competente, super capaz, que está fazendo um trabalho que está salvando o Brasil aí, podemos dizer, né? Não me acho comparável a ele, até porque as situações são diferentes, as estruturas são diferentes. Enfim, a máfia que ele lida é bem maior, né? Exato, a máfia que ele lida é bem maior. Todos nós lutamos contra a corrupção, mas o caso dele é bem maior que o meu. Mais complexo e mais emblemático exatamente. Também. A senhora assumiu a vara do crime organizado num momento muito peculiar do país, né? É a Operação Lava Jato lá no Paraná, já veio a Mensalão, todo um cenário, sanguessuga, um cenário de depuração do sistema. A senhora acha o que mudou? De anos para cá, a gente está vendo os políticos que nós não vimos ser presos sendo presos, ex-governador, ex-deputado, ex-procuradores. O que mudou? A senhora acha que mudou a mentalidade do judiciário? Porque a lei não mudou, mas a gente está vendo que estão sendo
esses casos estão tendo desdobramento, porque antes ficava lá arquivado, não julgava, ficava lá, se prescrevia. Hoje a gente está vendo uma celeridade. Do que a senhora atribui essa celeridade desses processos, dessas investigações? Essa pergunta é ótima, Alexandre. Por quê? O que nós temos é uma realidade que não é mato-grossense, não é uma realidade brasileira, é uma realidade mundial. A corrupção, há pouco tempo, passou a ser vista pelo mundo como uma coisa que estraga a economia, que estraga o desenvolvimento. Até pouco tempo atrás, existiam países como, por exemplo, a Alemanha, em que era dedutível no imposto de renda das empresas o valor pago em propina para países subdesenvolvidos, países em desenvolvimento, para que as empresas ali conseguissem se instalar nesses países. Porque a economia já estava estagnada nesses países desenvolvidos e eles precisavam incentivar a ida das empresas para os países menores. Então, veja, é um incentivo à corrupção imoral, é imoral, né? Só foi visto isso que estava errado, isso só acabou, essa mentalidade só mudou há pouco tempo atrás. Então, foi essa mudança de mentalidade, quando se viu que a corrupção ela não tem fim, ela não tem fundo, e quanto mais você dá, mais você vai ter que dar, que o mundo percebeu e, portanto, se organizou para que as nações combatessem, cada um com seus mecanismos, mas foram criados, assim, exigências mínimas para que as nações tivessem como combater. O que aconteceu? As leis foram, por exemplo, a lei da transparência, né? A lei de lavagem de dinheiro, elas foram sendo editadas exatamente visando este deságue que aconteceu agora. Então, desagou no momento em que hoje a gente tem mecanismos de perseguir melhor a corrupção que não tínhamos antes. Nós temos, por exemplo, no Mato Grosso, um laboratório de lavagem de dinheiro que atua muito bem. Então, quando eu decreto a prisão de determinado elemento pelo crime de lavagem de dinheiro, pelo crime de corrupção, é porque o laboratório já agiu e já me deu elementos claros e suficientes que indicam o dinheiro que saiu do bolso de A foi parar no bolso de B, que passou para C e assim por diante. Eu, usando esses elementos, eu consigo decretar uma prisão ou decretar qualquer medida com elementos fortes o suficientes para fazer com que ela seja mantida depois nos patamares superiores. A senhora vem de uma... quebrando alguns tabus que, seguindo o que o Alexandre falou agora há pouco, se prendia antigamente, mas se soltava logo em seguida, ou tinha denúncia, mas ninguém tinha coragem de realmente manter essas autoridades presas, né? E a senhora tem mantido, e com muito fundamento, né? Nas suas decisões são muito bem fundamentadas. Como que a senhora avalia essa questão da estrutura que o judiciário dá, né, para a senhora? Porque, querendo ou não, a senhora tem processos de volumes de mais de 50 volumes cada processo, que tem, às vezes, alguns processos com mais de 30 réus, que envolve um número muito grande de testemunhas. Como que o judiciário te dá a estrutura para conseguir fazer com que a senhora consiga desempenhar um trabalho a contento e que não fique aquela visão da sociedade de que a polícia prende, o judiciário solta, ou, o pior de tudo, prescreve o processo? A nossa estrutura, infelizmente, não é muito boa. Nós não temos, por exemplo, a minha vara, ela é bastante diferenciada das demais, mas eu não tenho uma estrutura diferenciada lá, é igual às outras, né? Então, eu não consigo, ainda não consegui abrir esta porta, porque algumas determinações que não são do tribunal local, são do Conselho Nacional de Justiça, impedem que essa porta seja aberta. Por exemplo, a contratação de mais servidores para assessoria, que seria o caso, óbvio, né? Não consigo. Por quê? Eles criaram, o CNJ criou um mecanismo que diz, acima de X processos pode ter X assessores. Ora, a minha vara não tem muitos processos em número, mas cada processo, né? Exato, cada processo tem 50 réus, tem 30 réus, tem 70 volumes, tem 80 volumes e o CNJ não enxerga. Né? Exato. Então, como o CNJ fez essa proibição, o Tribunal de Justiça também se viu amarrado e aí a gente não consegue expandir a estrutura. Mas, na medida do possível, o Tribunal de Justiça tem me dado, sim, toda a atenção que eu peço, toda a deferência. Eu tenho conseguido na medida do que é possível atualmente. Doutora, uma pergunta interessante é sobre a rotina da vida da senhora. Qual que é a rotina da juíza Selma? Como que é conviver, todo é público e notório que nós sabemos que a senhora anda com segurança, convive com segurança 24 horas por dia. Como que a senhora se sente nessa situação de ter a vida vigiada praticamente 24 horas por dia?
Olha, eu vou te dizer que foi quando eu soube que eu ia ter que precisar andar com segurança, eu fiquei um pouco assombrada. Mas foi uma grata surpresa na minha vida, porque eu acabei tendo mais amigos, eu sou amiga de todos eles, adoro os meus seguranças, são pessoas com as quais assim, eu tenho um carinho muito especial, então eu não me sinto vigiada, na verdade, eu me sinto acompanhada. Quantos segurança você anda hoje? A equipe toda é grande, mas assim, para cada dia é uma equipe de 4 a 5 policiais. E antes dela chegar aqui na televisão, vieram alguns primeiros, né? O pessoal do FBI veio aqui, deu uma olhada e tal. Mas era só para reconhecer o endereço. Só para vieram sondar o terreno, sabe, Cláudio? Doutora, só complementando a pergunta do Cláudio, a senhora sentiu medo alguma vez, doutora? Não, nunca. De toda essa situação? Nenhuma vez. Onde a senhora é o foco das atenções, talvez Nenhuma muito vez. mais o foco do que as pessoas que a senhora julga? Não, medo pessoalmente não. Eu já cheguei para minha família e falei, gente, vamos fazer o seguinte, eu vou sair uns tempos aqui de casa porque eu não quero que vocês corram risco. A gente tem medo pelas pessoas que a gente ama, né? Mas medo por mim, não. Nunca a senhora chegou a sair de casa, então? Não, eu cheguei a pensar nisso, mas aí a Comissão de Segurança do Tribunal de Justiça fez Você deu segurança para vigiar a casa exato, também. Fez a sessão A senhora de pretendia ir para onde? então. Para um hotel? Eu pretendia dar me afastar de casa, enfim. Mas então a senhora chegou de ser ameaçada diretamente, doutora, ou ficou apenas no plano das suposições? Não, eu cheguei a ser ameaçada diretamente. Nunca te ameaçaram? Já. Assim, não vou dizer que nunca, já me ameaçaram. Quem te ameaçou? Olha, quando a gente lida com organizações criminosas, isso é muito comum, né? Eu lido ali com o Comando Vermelho, o Primeiro Comando da Capital. São organizações bem perigosas, né? Tem muito traficante, muita organização criminosa de traficante. As ameaças vinham por onde? Por telefone? Por e-mail? Elas vêm por diz que por ouvir dizer que fulano disse isso, que tal, né? Coisas assim. Aquelas ameaças assim, olha, cuidado, coisas assim. Mais ou menos isso. Próxima pergunta, Cláudio. Doutora, a senhora praticamente implantou o modelo aqui em Mato Grosso dessa lei de delações que é nova no Brasil, né? Hoje, em Mato Grosso, já é público notório dezenas de delatores, né? E colaboradores. Dezenas de operações, né? Não, Claro. dezenas de colaboradores. Existem ainda muito mais delatores por vir ou já cessou, doutor? Tem bastante. Ouvi dizer que tem gente pegando senha para fazer colaboração, viu? Porque, na verdade, isso faz parte, não é? Às vezes as pessoas têm uma ideia errada do que seja a colaboração. Se você conseguir mentalizar uma organização criminosa, você vai ver que ela não é uma coisa simples e não é muito menos estática. As organizações criminosas, elas são muito móveis. O que você tem geralmente estático é a chefia e aqueles cargos de primeiro escalão. Dali para baixo, principalmente o pessoal que vai para cometer o crime e ficar de linha de frente do crime, isso seja tanto se falando de crime violento como de crime de colarinho branco, essas pessoas são bem mais voláteis, né? Você usa um dia fulano, outro dia você usa Beltrano, se for mesmo uma questão no serviço público, você bota fulano no cargo, depois você tira, põe outro e assim vai fazendo essa articulação. Então, só que essa pessoa que hoje está nessa função, vamos pensar numa organização criminosa que comete rouba banco, né? A pessoa que hoje está na função de ir lá explodir um caixa eletrônico ou assaltar um banco, hoje ela pode, amanhã não pode. Hoje ela foi presa, depois amanhã ela foi solta e assim por diante. Então, essa ponta é muito volátil. Essa ponta, por si só, ela se comunica com outras organizações criminosas e assim por diante. Então, quando você pega uma delação, é muito difícil que você vai pegar a delação, a colaboração, só com relação àquele assunto. Essa pessoa vai colaborar e vai entregar 5, 6, 7. Aqueles 5, 6, 7, cada um já sabe de coisas mais de 8, 9, 10, e assim vai. Então, não tem como cessar colaboração premiada, porque uma vez que ela seja interessante para o Estado e que ela preencha os requisitos que a lei determina, ela vai ser sempre útil e sempre utilizada. Você acha que se não existisse a colaboração, esses figurões que estão hoje atrás das grades? É muito difícil, né? Porque foi por meio de colaborações que se chegou às provas que se tem. Quer dizer, não se pode falar que essas pessoas estão presas, seja figurões de colarinho branco, ou seja figurões do crime organizado
mais violento, que essas pessoas estejam presas só por conta da delação, porque isso não é verdade. É que a delação obriga, a pessoa que está delatando, ela tem a obrigação de indicar os caminhos para onde a gente vai encontrar as provas, entendeu? Então não basta eu chegar para Ela você... tem que ajudar na investigação Exatamente, também. tem que ter robustez. Não é só ir lá entregar todo mundo. Exato, ela tem que... né? aí entra a figura de colaborador e não só de delator, é isso? Exatamente. Doutora, a senhora acredita que nesse cenário que a gente vive em Mato Grosso, de dezenas de operações envolvendo autoridades políticas, é mais importante manter essa autoridade presa, cumprir uma pena pesada, ou ter o dinheiro ressarcido aos cofres públicos, ou as duas coisas, no ponto de vista da senhora? O que seria mais importante para a sociedade? Até como forma pedagógica também, né? Exato. Veja, infelizmente o direito penal no Brasil ainda não se dividiu a ponto de conseguir entender isso, né? A gente vê no direito penal só a cadeia como a regra, né? E nesse direito penal elitizado, nesse direito penal de elite, de colarinho branco, de crime econômico, de crime contra a administração pública, na minha concepção, seria mais útil você ter o ressarcimento do erário do que a pessoa presa. Falando em ressarcimento, doutora, a gente viu aí nos últimos dias, últimas semanas, fulano vai devolver X milhões, ciclano fez delação e teve tantos milhões bloqueados, enfim. Esse dinheiro é realmente trazido de volta para o poder público? E se ele é trazido de volta, para onde ele vai? O que é feito com esse dinheiro? Olha, a vara criminal, ela não tem, como a gente estava falando, ela não tem como objetivo principal arrecadar esse dinheiro de volta. Nós temos processos gêmeos aos nossos, lá na vara de improbidade, que é a área civil, aonde se busca exatamente o ressarcimento do erário, tá? Não obstante isso, nas delações, nas colaborações que foram feitas, já aconteceu muita devolução de dinheiro. E também, independentemente da ação da vara de improbidade, a nossa vara tem feito inúmeros sequestros de bens das pessoas envolvidas em crimes contra o erário. Então, alguma quantidade em dinheiro, em torno de 25 milhões esse ano, nós já recuperamos na vara criminal. Voltou para o erário. Devolvido, já foi devolvido voluntariamente. Incorporado ao caixa do governo. Está na conta única ainda do Poder Judiciário. Ah, do Poder Judiciário. Do Poder Judiciário ainda, porque... E fica por lá ou ele até o volta final, para o... Porque eu tenho que dar destinação. Ah. Nós estamos estudando a destinação que vamos dar. Quais são as destinações possíveis, doutora? O juiz, enfim, O é ideal óbvio não que seria a se destinação investir tem na que ser própria justiça? com cunho social. Não sei, mas o ideal não seria se investir na própria justiça? Eu Porque acho a que o grande ideal reclamação seria sobre aparelhar, a justiça né? É a morosidade da justiça. Exato. Hoje. Eu acho que o ideal seria aparelhar os meios de perseguição desse tipo de crime. Isso. O ideal seria você conseguir aparelhar a delegacia Os braços fazendária, da justiça, na verdade, né? A delegacia fazendária, por exemplo, a delegacia fazendária já me fez um pedido para compra de viatura, de equipamentos e etc e tal, com parte desse dinheiro, tá? Então, eu já vou deferir nesse sentido exatamente porque é isso que tem que ser feito. É isso que tem que ser feito. São 25 milhões, então, já devolvidos para o Estado. Este ano, devolvidos. Este ano. Fora os bens sequestrados, que aí passam de mais de 200 milhões de reais. Esses valores de quais réis a senhora está se referindo? De vários colaboradores, eu não saberia te dizer de cabeça. São dessas operações que a senhora... César Zílio. $1,5 milhão, né? do Exato. Intermate foi 1,5 milhão. Afonso Dalberto, César Zílio, essas pessoas. Tem algum novo aí? Que a gente não sabe ainda. Se tiver. Falando de algum... Alexandre, eu preciso fazer um intervalinho, Alexandre, me perdoa. Eu quero deixar a pergunta. Você quer deixar a pergunta no ar, Alexandre? Não, na verdade, vamos fazendo quando voltar. Você não quer fazer agora a pergunta? Não, vamos fazer depois, então eu vou perguntar. Melhor. Então pode perguntar, depois eu pergunto. Falando nessas questões de delação, o ex-governador ou ex-desgovernador, para mim foi um desgovernador, não foi governador, Silval Barbosa, tem realmente que ficar preso? Se tem que ficar preso, até quando ele pode ficar preso ainda nessa fase do processo, onde ele ainda não foi julgado? Daqui a pouquinho a senhora responde depois do intervalo, não sai daí. Daqui a pouquinho, onde é que eu estou? Aqui. Daqui a pouquinho a gente volta então com a juíza Selma Arruda. Então só, até já.
Bom, voltamos com a Conexão Poder, enquanto o Cláudio Moraes está dizendo que o ex-governador Silval Barbosa teve a chance de ser o maior governador desse estado e perdeu a chance, por isso ele quebrou a taça do governador na última sexta-feira no programa Cachimbocó da Rádio Capital FM. Doutora, falando em Silval Barbosa, que hoje está preso, eu deixei a pergunta antes do intervalo sobre justamente essa prisão dele. Essa prisão dele é realmente necessária? Há muitos juristas que defendem a tese de que a prisão preventiva dele, pelo menos, já é totalmente desnecessária. Ainda é necessário ele ficar preso? E, se é necessário, até quando ele pode ficar preso ainda antes de ser julgado? Veja, quando eu decretei a prisão preventiva, eu entendi que estavam presentes os requisitos, ou seja, que era necessário. Hoje, eu não estou mais analisando essa questão. Essa questão está sob análise dos tribunais superiores. E os tribunais superiores estão entendendo que ainda é necessário. Portanto, creio que eles estejam... Quer dizer, ele ainda pode atrapalhar as investigações. Vendo sob a mesma ótica. Até porque as investigações não se encerraram. Existem ainda outras fases de investigações por vir. E há necessidade de se mantê-lo. De que maneira a senhora acha que ele poderia atrapalhar as investigações? Eu não tenho como te dizer isso objetivamente, né? Se ele não tem mais poder algum, pelo menos em tese, né? Não tem mais poder de caneta, como é que ele poderia interferir? Com perdão da minha ignorância. Quando a gente decide num processo, a gente decide à vista daquilo que nos veio posto no caso concreto. Então, eu prefiro não divagar aquele como poderia ou não poderia, porque eu posso até dizer alguma coisa que não seja verdadeira, né? Mas o que eu quero lhe dizer é o seguinte, ainda tem muito para investigar. Quando tem muito por investigar, em tese, não falo desta pessoa ou daquela, em tese, é de interesse da pessoa investigada que as coisas não sejam descobertas. Daí a necessidade de que essa pessoa fique enclausurada para que nada saia fora do previsto. Esse processo todo pode levar? Acho que ainda vai alguns anos. Não digo que ele vai ficar preso alguns anos, não digo nada disso, não, ao contrário. Mas acho que essas investigações ainda vão adiante. Há necessidade também de ficarem presos o Pedro Nadaf, Marcel Cursi. Quem mais está preso do antigo Coronel Cordeiro, né? Coronel Cordeiro. Silvio. Enfim. O Silvio era o chefe de gabinete dele, né? Enfim. Há necessidade dessa turma toda continuar presa, doutora? Então, eu não tenho... Cai na mesma coisa do ex-governador, então podem atrapalhar a investigação de alguma forma? Eu não tenho constrangimento de falar sobre a decisão, porque ela já foi posta eu sei que a senhora não pode se aprofundar no processo. Eu não posso me manifestar assim, opinião pessoal, mas eu posso falar sobre a decisão. Sim. Então, veja, quando eu decretei a prisão preventiva do Coronel Cordeiro, por exemplo, é porque veio a mim elementos de que ele seria o braço armado da organização criminosa e que ele estaria, inclusive, ameaçando pessoas que boca fechada não entra mosca, ou sua boca pode encher de formiga, alguma expressão mais ou menos nesse sentido. Então é óbvio que eu entendi necessária a prisão dele para evitar que ele constrangesse alguma testemunha ou que ele desse sumiço em alguma prova importante para o processo. Nós não podemos esquecer, isso também foi fundamentação da minha decisão, que não obstante essas pessoas não estejam mais nos cargos, muitos servidores permanecem os mesmos. E esses servidores podem saber de coisas e podem se sentir constrangidos se essas pessoas estiverem soltas e estiverem lá ameaçando. Então, o servidor de carreira... como coagidos, muitas vezes. Né? Então, o servidor de carreira, ele permanece, seja qual for o mandato que esteja ali, né? Então, é óbvio que essas pessoas têm que ser resguardadas. Existe muita coisa ainda para investigar. E é nesse sentido que é necessário. Vai parar. A senhora, os advogados desses réus, por exemplo, eles acusam a senhora de desrespeitar as prerrogativas dos réus, do ex-governador, do ex-deputado que estão presos lá. E a gente vê que esse pensamento, às vezes, encontra respaldo até mesmo dentro do judiciário. A gente viu o julgamento da suspeição contra a senhora no caso da Operação Sodoma, onde teve um desembargador lá que concordou que a senhora extrapolou a sua atribuição dentro do processo. O ministro Gilmar Mendes já disse lá numa adesão que a senhora é desobediente ao Supremo porque decretou
a prisão do Riva depois que o Supremo já havia revogado. A senhora vê que dentro do judiciário ainda existe uma resistência conservadora em relação a esse novo momento, esse progressismo jurídico que existe hoje no país? Exato. A gente tem ainda pessoas um pouco mais conservadoras que infelizmente ainda enxergam o direito penal igual para todo tipo de réu. Nós temos aquela criminalidade violenta e nós temos a criminalidade colarinho branco. Essas criminalidades têm que ser tratadas de formas diferentes. A gente não pode simplesmente porque a pessoa tem residência fixa e profissão lícita, vamos soltar o cara porque ele deu bolas. Todos esses réus têm. Se eu for por esse tipo de critério que eu tenho que usar na criminalidade violenta, o cara tem residência fixa, tem emprego fixo, então eu vou soltá-lo, não é? Se roubou um boné, esse é o meu critério para soltá-lo. Se eu for por esse critério, não teria nenhuma dessas pessoas presas. Então, o direito penal ainda está precisando evoluir, está precisando progredir, como você falou. E é porque a gente enxerga isso que as defesas usam como estratégia esse ataque, né? Eles usam o ataque como forma de defesa. Alguns deles com teses respeitáveis, teses bem respeitáveis. Essa tese, inclusive, da arguição de suspeição, por conta de eu ter ouvido um colaborador fora da presença dos demais, é uma tese respeitável, é uma tese que eu mesma fiquei pensando, será que eu não errei? Eu mesma fiquei pensando isso. Tá? Agora, isso não quer dizer que eu tenha cometido nenhum abuso, nenhuma ilegalidade, que eu seja uma pessoa que esteja interessada em influenciar o julgamento do processo. Exato, E a senhora entendeu? pensando, É que o tema é novo a senhora e a lei pensando, não é será clara, que eu errei? né? A senhora chegou a que conclusão? Eu cheguei à conclusão que eu acertei, porque Acertou. o tribunal também chegou. Agora, doutora, a senhora acredita que também essa comoção que você tem, né, muito dos advogados, está tanto tempo preso, 300 dias preso, 100 e poucos dias preso, né, por ser um crime de peculato, de corrupção e tudo mais, né, de colarinho branco. Você não acredita que isso tudo comove muito a sociedade, ficar com pena? Porque aí ele vai depor, aí a imprensa coloca, a gente da imprensa coloca a foto dele abatido, magro, e coloca as características e tudo mais. Eu acho que a sociedade dá risada quando vê. Não, mas aí quando vai, por exemplo, uma pessoa que cometeu outros tipos de crime, acusado de homicídio, por exemplo, vamos pegar o Arcanjo, né, quando veio aqui prestar o depoimento, é um outro tipo de reação da sociedade, né? Sabe que a própria sociedade também acaba sendo um pouco conivente, ou mais, não falo nem conivente, mas um pouco mais, tem um pouco mais de paciência com condescendente. Condescendência. Não é isso? O que a gente tem é exatamente este problema. Quando você tem um crime de homicídio, você tem um corpo estirado no chão, você tem uma mãe chorando pelo filho que morreu, você tem a esposa que estava grávida chorando pela pessoa que morreu, você tem o sujeito que matou e você tem a arma na mão. Você tem uma coisa visível, é uma coisa repugnante. A corrupção não, a corrupção é um crime nebuloso que fica por trás de uma névoa. A corrupção acontece onde ninguém vê. E é o pior dos crimes, tudo, né? Exato, nós É o somos pior dos vítimas crimes. da corrupção, mas não Porque percebemos a corrupção isso. também mata, né? Exatamente, Também, exatamente. enfim. Mas então é exatamente por isso que a sociedade é bem mais condescendente com esse tipo de criminoso. E acaba com esse tipo achando de que é réu. muito linha dura, né? Isso, e aí acaba achando que é muito linha dura. Mas, na verdade, a gente sabe que a nocividade da corrupção é muito maior. Doutora, vamos mudar um pouco de assunto. Você quer agora. mudar o rumo da Mudar prosa? um pouquinho, né? Pode mudar. Doutora, a senhora ganhou nos últimos tempos muita visibilidade aí diante das decisões que a senhora tomou. Uma pergunta. No futuro, se houver porventura um convite partidário para que a Selma ingresse na política ao estilo Pedro Táxi, que era procurador, se tornou senador e hoje é governador de Mato Grosso, a senhora aceitaria? Olha, eu não tenho a mínima ambição nesse sentido. Acho que não tenho a mínima vocação. Quem assistiu a entrevista aqui semana passada sabe da facilidade que o governador tem para falar, para se exprimir, para chamar a atenção das pessoas com aquilo que ele fala, ao contrário de mim, que estou aqui morrendo de vergonha. Não é tanto assim, entrevista. não. A senhora está sendo modesta. A desenvoltura é boa, doutora. A desenvoltura é boa. Não, mas É porque essa é uma das raras entrevistas da doutora. Então, assim, eu não tenho essa facilidade com o povo, com o público, e nem nenhuma ambição política também, não é a minha área, não. Ainda na esteira aí do Pedro Táxi, doutora, só para fechar esse tema aí. O governador está 1 ano e praticamente 6 meses no cargo. Qual que é a avaliação que a cidadã Selma faz sobre esse período?
Olha, eu acho que todos nós, como cidadãos, acreditamos que as coisas podem melhorar, né? Acho que todo mundo tem essa esperança. A cidadã Selma tem essa esperança e eu deposito uma confiança muito grande nisso. Eu conheço alguns secretários, conheço pessoalmente o governador, tive a honra de conhecê-lo e respeito muito, inclusive pelo passado dele como procurador, como pessoa do direito, como pessoa da justiça, como pessoa que já combateu a criminalidade. Acredito muito nisso. Se vai dar certo ou não, a gente não sabe, não temos bola de cristal para saber. Mas a cidadã tem fé que vai dar certo. Que nota a senhora daria para o governo Pedro Táxi? Até agora? 8. Nota 8. Passou de ano, né, Larissa? Passou com até bem, né? Acima da média. Passou até Tá um bem, pouquinho né? acima da média, tá bom. Fala, Larissa, Agora- você anotou aí? O que você está anotando? Não, Larissa? é interessante algumas coisas que a magistrada Claro, fala, tudo que né? ela fala é interessante. Qual é a sua Principalmente, próxima é um pergunta? outro ponto de vista, né? Porque a gente que está do lado de cá, que só conhece a doutora Selma nos autos, né? Que só acompanha o que a gente... Saiu uma decisão, corre, lê, escreve a matéria, e você vê muito... E a doutora Selma é muito... como é que eu vou dizer? Mão pesada. Não é mão pesada, mas a Deixa eu ver forma sua de mão ser escrever, pesada. ela escreve muita Não, coisa. não é pesado. Não, Olha só. mas a Não doutora é Selma pesado. escreve muita Você coisa. está sendo maldosa. Não estou sendo. Ora. Não, eu tô falando que a doutora Selma escreve muitas coisas que a própria população queria falar. E ela coloca na decisão judicial isso. Por isso né? que eu falo que ela é a mulher mais temida e mais respeitada de Mato Grosso. E o que Isso acontece? pegou. E olha que eu me policio para não E, escrever muito. e até Isso por porque ela se isso. policia. Não, mas aí Imagina nós... se não se policiasse, seu Cláudio E Moraes. tem um advogado ontem que tentou pedir uma suspeição da senhora, argumentando isso, né? Exato. Só que ele não viu o supostamente, né, doutor? Ele exato, esqueceu de se exato. ler isso, né? Falando em advogado, para quem não sabe, a Laís Souza também, além de jornalista, é advogada. O APRA é a rábula. Eu sou bacharel, eu sou acadêmico ainda. A Prata está estudando Acadêmico, direito. Ah, isso é bom. Eu e o Cláudio estudamos errado, não estudamos direito. Fala, Laís. Mas assim, então a gente vê muito a decisão da doutora Selma com essa questão da, como falam muito, da mão pesada, mas falando que a população gostaria de falar. Né? Então a imprensa coloca aquilo no site, no jornal, a frase mais bombástica que a doutora falou e vira a grande notícia. Inclusive, é Ué, uma das coisas a manchete que tem de segunda-feira no é mundo doutora Selma Arruda no dá nota mundo 8 para todo- Pedro no Táxi. mundo Não, todo- não é, Cláudio Moraes? No mundo todo, cada tá vez tem mais manchetado. juízes emitindo Já tá opiniões manchetado. sobre E política. o que não poderia, né, de certa Que, inclusive, forma. Né? é o tema, inclusive o tema nacional nos Estados Unidos nessa semana, que foi a declaração lá da ministra da Suprema Corte americana, que teceu duras críticas ao Donald Trump. A senhora acha que um juiz pode comentar sobre política, ir no programa de TV, comentar sobre política, falar sobre candidatos? A senhora acha que isso, num cenário nacional, por exemplo, diante de um O país... Gilmar um país Mendes, ele o faz Gilmar muito Mendes- isso. Ele justamente. faz muito Olha, isso, né? O maior exemplo é o Gilmar O Ricardo Mendes, né? Lewandowski. esse Então, tempo bem atrás. se fala Com muito. todo respeito, eu acho que não está correto. Acho que não, sabe? Aliás, no momento que você se pronuncia sobre determinado candidato, sobre determinada atuação, seja lá de quem for, exceto quando dá uma nota para o governo como cidadã que eu dei, você acaba se contaminando. Então, depois aquela coisa não Suspeição, pode né, vir a doutora? você para julgar. Né? Se eu fico falando que o PT é isso, que o PT é aquilo, como o ministro fala, eu não posso aceitar nenhum processo que envolva membros do PT e dizer que eu sou isento. Ah, mas ele aceitou. Mas ele está ele é o Gilmar aceita STF. tudo. Quem está acima do STF? Ninguém, né, a praia. Então ele pode, né? Não tem ninguém A senhora se sente, inclusive, se fala muito, né, nas questões da correção administrativa dentro do judiciário, que inclusive é modelo, né, para outras carreiras jurídicas, em vista da atuação das corregedorias e do próprio CNJ. A senhora hoje se sente tranquila em julgar, não se sente pressionada pelo CNJ, por corregedoria, porque hoje o advogado desagrada o advogado, ele ameaça acionar a juíza na corregedoria. A senhora se sente ameaçada ou pressionada ou coagida nesse ponto? E como que é a relação da senhora com os advogados, só para complementar a pergunta do APRA? Então, a primeira parte da pergunta. Eu não me sinto coagida, eu sei que a gente tem metas, eu sei que muitas delas, na minha vara, não são possíveis de atingir. Por exemplo, eu não tenho como julgar no mesmo ano o mesmo número de processos que eu recebi.
embora a vara não receba um número de processos muito grande, mas jamais eu vou conseguir julgar em um ano um processo com 50 réus. Eu não vou conseguir julgar em um ano um processo com N testemunhas, com 70, 80 testemunhas. Não tem jeito. Isso não dá para você fazer. Eu não tenho como me dedicar a um processo só durante o ano todo. Então, é evidente que eu não vou atingir aquelas metas, mas eu sei que eu tenho motivos justificados para não atingi-las. Portanto, eu não me sinto coagida, porque eu tenho como justificar a eventual falha. Tá? Agora, voltando à sua pergunta, o meu relacionamento com os advogados é muito bom. Eu já fui advogada há 11 anos, eu sei como é que é estar do outro lado do balcão, não gosto de atrasar o horário de audiência, não desmarco a audiência, exceto por casos excepcionais. Jamais deixo de estar lá no horário, atendo todo advogado que pede para falar comigo, tenho o maior respeito pelos advogados, meu marido é advogado, meu filho é advogado, tenho o maior respeito pela classe. Agora, é claro que alguns usam como estratégia a agressão, enfim, a questão que é pouco ética, mas que se utilizam e que, infelizmente, os clientes acham que isso vai ajudá-los e deixam acontecer, né? A senhora se sente, de certa forma, influenciada pelo contexto social na hora que vai proferir uma decisão, no caso dos crimes de colarinho branco, ou dá para dizer que só se atua em cima das provas que estão nos autos? Porque a gente passa, para poder chegar no Tribunal de Justiça, passa pela avenida do CPA. Aí você vê ela cortada com um VLT que não passa por ali. Aí você passa, vai lá pro outro lado da cidade, você passa por um viaduto que se estiver chovendo, está chovendo mais, está minando água. Vira uma piscina Quer dizer, olímpica. você vivencia a corrupção no dia a dia. Você passa por um hospital, você está no centro político administrativo, se pegar ali um desvio, você passa em frente do hospital central. Então, quer dizer, a gente vivencia a corrupção no dia a dia. Dá para fazer essa separação de chegar lá no processo e falar assim, não, ele tem que ser condenado, mas infelizmente teve esse erro material aqui e eu vou ter que anular o processo, voltar na estaca zero ou prescrever o processo e uma série de outros artimanhas que os advogados... Artimanhas não, brechas processuais. Mesmo? Não, brechas Fala processuais. Brechas processuais que acontecem... Tem advogado inocente? Não, são brechas processuais que tá acontecem bom, que a lei permite que isso aconteça. Mas dá para separar, doutora? Não, o juiz não é um robô, né? O juiz é um cidadão. Então, a gente não tem muito como separar a nossa vivência cotidiana, que, aliás, em direito é tido também como fato notório, não é isso? Então, a gente não tem como desviar dos fatos notórios. Agora, óbvio, você julgar alguém sem provas, simplesmente porque você sabe que aquela pessoa não tem caráter, ou porque você sabe que a pessoa não aprontou aquela, mas aprontou outra, ou aprontou aquela, mas não tem provas, aí não tem como, até porque o tribunal vai reformar, até porque não vai se manter a decisão, Doutora, né? eu quero pegar um gancho do que a Laís falou, da cidade cortada por obras da Copa, que foi um mar de lama, na verdade, essa Copa do Mundo, além de ser um circo. Muita gente acha que o ex-governador, os ex-assessores dele estão presos justamente por causa de obra da Copa. E não tem nada a ver com a obra da Copa, as prisões deles. Nem se chegou até. Ainda não está preso por isso, né? Ainda não está preso. Me perguntaram muito isso durante a semana, quando souberam que a senhora viria aqui. Eu expliquei, mas eu gostaria que a senhora explicasse um pouco sobre isso. Por que, afinal de contas, esses ex-gestores estão presos? Então, nós temos alguns... São vários e vários crimes, né? Mas não tem nada a ver com a obra da Copa, com o desvio da Copa, ainda. São crimes ligados à Prodeic, né? A concessão irregular de incentivo. A praça celular tocando. A concessão irregular de incentivo. Existe um outro caso que é de desapropriação irregular, que é a Operação Seven, salvo engano. Eu sou ruim para guardar nome de operação. E, não, enfim, só eu também sou ruim para guardar esses Pois nomes. eu sou péssima. Mas é muito bom, sabe? Quando Mas quando a gente não carrega a bagagem do processo, quando você não se apega no processo, não carrega a bagagem, ele não fica tão pesado para você. Então, eu não gosto nem de ler nome na capa do processo e nem de ficar remoendo ele em casa. Por isso, a minha memória não é tão boa. Mas, enfim... com relação aos processos ali voltados à Assembleia, também são questões voltadas à Assembleia, mas nenhuma delas é relativa ainda à questão de VLT. Intervalo, André. Intervalo? Estamos mandando intervalo? Sim.
É, sério. Vamos pro intervalo, então. É porque a voz acabou de novo. Acabou de novo? Então tá. Daqui a pouco então voltamos com a juíza Selma Arruda. Então só, tá. Muito bem, estamos de volta com a doutora Selma Arruda, juíza da 7ª Vara Criminal de Mato Grosso. O diretor pediu para eu falar aqui que a senhora está chupando uma balinha, né, doutora? Porque a doutora Selma está com a garganta um pouco irritada, então tem que chupar uma balinha. Se você perceber a voz dela um pouco muito baixa, um pouco inaudível, é por causa da balinha, tá? Mas a balinha é remédio, viu, pessoal? Alexandre Aprá, vou passar a bola para você. Eu quero fazer uma pergunta para a senhora. Existe uma PEC que foi aprovada pela Assembleia Legislativa, de autoria do deputado Emanuel Pinheiro, que previa que os juízes também teriam que votar para a escolha do presidente do Tribunal de Justiça. Como que a senhora avalia isso? A senhora é juíza, a senhora atualmente não vota para presidente do tribunal. A senhora acha que o juiz votando é mais representatividade para o juiz, ou a senhora acha que é... Bom, em primeiro lugar, a PEC é inconstitucional porque o Estado não tem competência para legislar a esse respeito, né? Mas eu acho bem interessante essa questão de votar para a presidência. Para a corregedoria, não. A corregedoria não deve ser cargo eletivo, porque não se pode ficar devendo favor a eleitor e depois, exatamente, se eleger o seu fiscal não é uma boa ideia. Mas a presidência é um excelente exercício democrático, até porque outras instituições já fazem isso, é exemplo do Ministério Público, né? A gente vê o sistema político, né? Existe sempre, o governador político apoia fulano de tal que vai ser procurador-geral, ou que vai ser o presidente da OAB, ou que vai ser o outro cara. A senhora acha que aqui no Mato Grosso existe essa interferência dentro do Tribunal de Justiça, de político, de falar que tal candidato a presidente é aliado a tal político? A senhora acredita nisso? Eu acho que o tribunal não teria muito por que ter essa combinação política. Não vejo isso, até porque o Tribunal de Justiça recebe do 10º, não teria influência, a princípio, não consigo enxergar isso. No último dia 6, a senhora negou uma liminar para o ex-secretário de Fazenda, Marcel Curci, para se manter em sigilo o processo dele em relação à Operação Sodoma. Sodoma, o sequestro da mulher dele. Porque houve um sequestro da Marnie, a operadora Marnier, que é esposa dele, enfim. E ele achou que esse sequestro, né, eu suponho que ele achou que esse sequestro seria com base nas divulgações que há sobre o processo e que haveria 7 milhões guardados, né, Cláudio, coisas assim. E a senhora negou essa liminar para se colocar em sigilo o processo relativo a ele. A senhora acha de alguma forma que tenha havido algum tipo de armação nesse sequestro, justamente para que se fizesse esse tal pedido de sigilo no processo? Olha, eu não tenho elementos para te responder essa pergunta. Opinião pessoal minha, no sentido de que provavelmente não houve nenhuma armação nesse sentido. Mas eu gostaria de falar para você o seguinte: a ação penal, ela é, por excelência, pública. Ela não deve ser sigilosa. Quando você fala em cobrir por sigilo, você tem que pensar que o sigilo deve interessar à instituição, à verdade das coisas, e não a determinado réu. E então, na minha vara, você não vai encontrar ações penais cobertas por sigilo, nenhuma. Porque a transparência é essencial, não apenas para o controle social, como também para o controle das partes daquilo que está acontecendo. Pode ter partes em sigilo, mas não a ação em sigilo, né? Então, por exemplo, você pede um bloqueio de questão fiscal, informações bancárias, você vai manter em sigilo, mas não a informação da ação em si. Já que não há sigilo, há na cadeia hoje Silval Barbosa, me refresca a memória, Cláudio, Marcel Curci, Pedro Nadaf, José Nunes Cordeiro, do staff grosso Cordeiro, do Silval. Cordeiro, José Nunes, o Silvio. Do principal staff estão os 4. Né? Desses 4 ou 5, de qual deles é a situação pior, mais complicada, juridicamente falando?
Olha, eu não posso me manifestar nesse sentido, porque importaria de eu manifestar a minha opinião sobre as provas dos autos. Ainda não estão conclusos os trabalhos, não tenho como me manifestar nesse sentido. Eu diria que todos estão mais ou menos no mesmo patamar. Óbvio que aqueles que ocupam o cargo hierárquico mais alto, obviamente, tem mais implicação, porque vai ter mais amplitude de ação, né? Mas com base nos documentos que a senhora tem em mãos, com base em todo o processo, com base em tudo que a senhora já analisou, não há dúvidas, então, de que se trata de uma quadrilha organizada para lesar o Estado? Não, há dúvidas. O processo ainda não chegou ao final. Há dúvidas ainda? Há dúvidas. A lei diz o seguinte: enquanto não se chega à sentença, não se chega à certeza, né? Então, ainda estamos produzindo provas, ainda pelo menos o processo Sodoma 1 já está em fase final. Mas eu ainda não me a senhora acha que sai em breve essa? Eu quero, se Deus quiser, agora então, nesse mas segundo aí eu semestre. vou dar uma de advogado do diabo, não que eles sejam, mas existe uma máxima do direito, me corrija se eu estiver enganado, in dubio pro réu. Exatamente. Dizer, na dúvida, não condene. Na dúvida, pro réu. Exato. Se a senhora está dizendo que há dúvidas ainda, por que mantê-los presos, doutor? Não foi isso que eu disse, não foi isso que eu disse. Eu falei que foi isso que eu entendi, perdoe a minha ignorância. Mas ela está falando da Sodoma 1, as pessoas não estão presas mais pela Sodoma 1, estão presas pela Sodoma 2. E ela está falando que está chegando ao final a Sodoma 1. Então as pessoas por aquele processo estão soltas, né? Então é uma não, mas outra... eu só posso te afirmar que eu tenho certeza que é uma organização criminosa na sentença. Eu não posso aqui, antes do momento da sentença, te afirmar nem que é e nem que não é. Por isso que quando você perguntou não há dúvidas, eu falei há dúvidas. Então, doutora, como eu fiz essa pergunta, muita gente em casa agora também deve ter pensado a mesma coisa. Né? Então, perdoe a minha ignorância, não é questão doutora. técnica, é só questão técnica. Doutora, hoje, né, a gente vê que vou voltar um pouquinho mais lá dos colaboradores premiados. Na vara hoje, é melhor você ser um colaborador premiado, um réu confesso? O que é melhor? Não falo nem na vara, mas o que é melhor para o réu? Ele ser réu confesso, ser um colaborador? Porque na hora de sentenciar, vai pesar mais para um lado, mais para o outro. A gente tem ali toda a isometria da pena para ser feita, né? Como é hoje, o que é melhor? Olha, depende do tipo de crime, né? Quando se trata de organização criminosa, eu acho que a melhor posição é a posição do colaborador, em que pese que a colaboração vai sempre importar, em que ele tenha que devolver o que ele se apropriou, e que ele tenha que apresentar ou apontar provas, e que ele tenha, obviamente, que confessar, abrir mão do direito de permanecer em silêncio, não é isso? E também apontar para outros participantes da organização criminosa. Agora, em situações de crimes que não envolvem organizações criminosas, a confissão também é uma excelente estratégia, porque a confissão, por lei, atenua a pena. Agora, eu fiz essa pergunta porque eu quero ir um pouquinho mais além. Seguindo a tendência do André, de dar uma polemizada, né? Então, a gente tem ali o ex-presidente da Assembleia Legislativa, hoje que responde a vários crimes na vara da senhora, que está solto. E ele, a partir do momento que ele começou até confessou alguns crimes, muito se diz que ele fez colaboração, outros dizem que não tem ainda, ninguém teve acesso a essa suposta colaboração, mas a gente percebeu que a partir do momento que ele começou a falar, que ele começou a até confessar alguns crimes, ele foi solto, né? Foi essa a impressão que todo mundo teve. Ele falou, foi solto. É isso mesmo que aconteceu ou ele foi solto porque o período dele estar preso foi cumprido? Ele foi solto, salvo engano, pelo Supremo Tribunal Federal, né? Isso. Então, não teve relação com ele ter falado, até porque, se a minha memória não falha, ele confessou depois de solto. Depois de solto, foi depois de solto. Então, ele não em depoimento, ele não foi solto senhora, porque né? Confessou. Então, e o que a senhora sentiu nele naquele momento? Eu senti que ele... Sinceridade? Eu senti que ele mudou a estratégia de defesa, entendeu? Eu senti que ele percebeu que é melhor confessar e colaborar, não no sentido técnico de colaboração, mas colaborar com a descoberta da verdade. É melhor para ele, porque certamente, em caso de condenação, ele vai ser beneficiado. Vai ter uma pena Tecnicamente, a lei determina que seja assim.
Doutora, tem em contrapartida, eu vou resgatar um caso antigo que eu acho que também está com a senhora, que é o caso da Operação Azaf. Ao contrário desse, parece que esse ficou, ainda não tem a sentença, né, dos réus, e a operação parece que foi deflagrada em 2007 ou em 2009, então já tem um bom tempo. Tem alguma previsão de sentença dessa... Que é um esquema de venda de sentenças, 2010, no Tribunal de Justiça. Fevereiro de 2010. No TRE, que envolveu vários... O Stabile foi condenado, né? O trabalhador aposentado Stabile foi condenado, né? Não, mas tem um processo que está com ela lá, de quem não está com foro. Né? Tem. É para o pessoal que não está com foro. Esse processo já está bem maduro para a sentença. Teve alguns entraves, muita expedição de carta precatória, também muitos réus, né? Essa mesma figura, assim, de muitos réus. E esses entraves... A carta precatória hoje é um entrave principal de processo. Você... Demora, né? Demora demais. Às vezes demora 1 ano para você conseguir ouvir uma testemunha. E a lei não permite que a gente prossiga sem que essas provas estejam todas fechadas. Isso acaba atravancando um pouco. Mas esse processo está bem maduro já para a sentença e em breve deve ser divulgado já. Falando em carta precatória, a senhora já enviou carta precatória para o ministro da Agricultura, Blairo Maggi, para o deputado Fábio Garcia, para ouvi-los como testemunha no processo da Sodoma do ex-governador. Alan Zanata também. Né? 2, 3, né? Sodoma. Belo Horizonte. Sodoma 2 e 3. Isso. Está tendo alguma dificuldade para ouvir essas pessoas? E o MP queria rejeitar esses depoimentos, né, doutora? Então, eu tenho como postura deferir oitivas de testemunhas desde que a parte decline qual é a utilidade dessas oitivas. Aliás, o Código de Processo Penal foi recentemente modificado e permite que o juiz faça essa análise. Ou seja, me fala se a testemunha é útil, que a gente vai ouvir. Se não for útil, filho, a justiça tem mais o que fazer. Mas, infelizmente, esta parte ainda não progressista do judiciário tem visto isso como um cerceamento de defesa. Acha que o juiz está tentando adivinhar o futuro, querendo saber o que a testemunha vai falar ou não vai, etc. Então, que o juiz não pode fazer isso. Eu vejo isso como uma ideia muito conservadora e muito prejudicial para o bom andamento do processo. O que a senhora acha que Blairo Maggi, Fábio Garcia e essas pessoas que a senhora mandou a carta precatória podem acrescentar nesse processo? Se é que a senhora pode falar a respeito. Pois a minha postura é de indagar da parte isto antes de expedir a precatória. Eu já fiz isso outras vezes. E o Tribunal de Justiça já me disse que eu não tenho que perguntar, não. Tenho que expedir a precatória e esperar voltar. Então, assim, eu vou agir. Doutora, a gente falando dessa questão progressista, a palavra usada pelo Alexandre de Aprá hoje aqui, do Judiciário. Novo termo do Aprá, né? Não, isso é tratado muito. Não, mas se você trouxe aqui essa novidade para essa bancada, foi você que trouxe a palavra bancada. Aliás, ele está aprazível hoje, né? Muito. Estou estranhando o Aprá hoje. Mas, doutora, eu queria saber... Eu queria saber uma... Acho que é o peso do relógio que ele está usando. Não. Um Big o peso da entrevistada, gente. É o peso da entrevistada. É o peso da entrevistada. Boa, Aprá. Agora, doutora, eu queria saber da senhora... a opinião da senhora sobre dois temas. Primeiro, né, por a senhora atuar numa vara criminal, a senhora acredita que esse novo entendimento do STF com relação à prisão, a partir já de uma decisão de 2º grau, né, não esperando o trânsito em julgado, isso é bom ou é ruim? E eu gostaria também outra opinião da senhora a respeito do foro privilegiado, né? Porque a gente percebe que muitos processos são prescritos porque eles ficam pulando de instância em instância, os processos não são instruídos, eles não andam, e também tem a questão das testemunhas, ele tem direito de escolher a hora, o local, como que ele vai dar o depoimento, até que ponto isso atrapalha o trabalho do judiciário? Qual que é a sua opinião a respeito? Olha só, a questão de foro privilegiado é uma tragédia. Isso já tinha que ter acabado há muito tempo no Brasil e espera-se que acabe em breve. Tanto para a gente conseguir punir uma pessoa que tem um cargo, enfim, que escapa da primeira instância, quanto também para a própria pessoa. Se eu hoje fosse ré, eu queria ser julgada por alguém da minha instância, porque eu teria muito mais chance de recurso do que se eu for julgada diretamente pelo Tribunal de Justiça, cujo recurso eu vou ter apenas um para o STJ e para o STF só se for questão constitucional, não é isso? Então eu vejo para a pessoa que está sendo julgada também prejudicial.
Mas a outra questão, desculpa, querida. A outra questão foi com relação à questão a não se esperar mais o trânsito em julgado para aprender. Sim. Excelente decisão, né? Embora já tenha agora algumas outras decisões contrariando essa, mas a decisão é lúcida e é racional. Por quê? Passou do segundo grau, você não vai ter mais análise de provas, análise de mérito, quer dizer, você não vai ter mais chance de absolver o sujeito. Então, deixa logo cumprir a pena. Vamos desencalhar o judiciário, que é um elefantão encalhado, cheio de processos. As pessoas, antigamente se dizia, a justiça é o último grau de recurso do cidadão. A justiça hoje é o primeiro. Você brigou com o teu vizinho, você nem vai lá bater na porta do cara para discutir, você já vai direto no judiciário brigar. O judiciário está cheio de coisa importante. Porque existe hoje em Mato Grosso a indústria do dano moral, né? Só favor. Nós somos vítimas disso, doutor. Nós somos vítimas. A indústria do dano moral, eu sabe? mesmo, doutor, a imprensa é vítima disso. Tive uma condenação de um cidadão que foi lá, agrediu a namorada, no juizado me condenou, fui na turma recursal, o meu advogado infelizmente acabou perdendo o prazo. Aí você foi condenado. E tive que pagar 4.700 reais. Eu também tive que pagar lá no Repórter MT a indenização para uma pessoa que foi presa. Aí o cidadão não é contrabando, é venda de droga. Tráfico de droga. Tráfico de drogas. Aí porque publicou a foto dessa pessoa, ela tinha 17 anos e 362 dias, era menor. E nós fomos condenados, tivemos que dar 5 mil reais para a menina porque publicou a foto dela. Não, é uma indústria. Aí o cidadão que lê a gente, qualquer site do nosso site, tem 50 mil leitores por dia. Ele vai lá, a abreviatura do nome, manda comentário xingando a gente. Por que não divulga? Se você divulga o nome, a pessoa que é dona do nome te processa. Aí fala assim, pro empresário não divulga, mas pro colezeiro divulga, entendeu? Então esses valores que nós precisamos, igual você fala, desentranhar esse elefante. Mas, Cláudio, o senhor é um jornalista bastante polêmico e hoje o senhor está um pouco calado, senhor Cláudio Moraes. Entre na discussão mais polêmica, senhor Cláudio Moraes. É quase meia-noite já. Quase meia-noite. Estamos cansados já. Não vai chutar o balde a hora dessa, que faz barulho. Acorde as pessoas. 45 do segundo tempo, né? No primeiro bloco, que dando uma de Lúcio Sorge, né? Que ele é pego voltando atrás. A senhora quer dizer que? O que a senhora quer dizer que ainda vai muitos anos de investigação? Aliás, um abraço, viu, Lúcio Sorge? Um abraço para você. Em Mato Grosso. Que tem muita sujeira debaixo desse tapete ainda aí, podemos dizer, desses últimos 4 anos do que aconteceu em Mato Grosso. Tem muita sujeira ainda, doutora? Já faxina, né? Eu gostaria que a gente pensasse não só em últimos 4 anos. Eu acho que isso não vem de últimos 4 anos. Nós temos muita coisa ainda para pesquisar e para procurar, ainda muita coisa ainda vai ser desvelada, eu acho. A senhora acha que o problema aqui em Mato Grosso, assim como no Brasil, também é um problema então sistêmico? Não é um problema de um ou outro agente político, o problema é um sistema, políticos, empresários, esse sistema político eleitoral brasileiro que participa, o cara dá o dinheiro, depois ele quer a obra no órgão público. O que aconteceu na SEDUC, né? O escândalo de corrupção na Secretaria de Educação. Operação Rêmora, né? Operação Rêmora. Os tubarões da Rêmora tá chegando. Rêmora, que para quem não sabe é aquele peixinho que fica atrás do peixe. Que também está na mão da doutora. Tá na mão da doutora. Tá. Ela elogiou o Pedro Táxi, determinou uma operação também no governo Pedro Táxi. Exato. E no governador deixando claro que não tem nada a ver com a questão, né? Não temos, exatamente. E como é que está o andamento dessa operação, desse processo da Operação Rêmora? Então, já foi oferecida a denúncia, já recebemos a denúncia, as pessoas já foram, na maioria, citadas, estão oferecendo as respostas preliminares, né? Vamos em breve também já marcar. Tem 2 presos na praça? 3 ou 4, né? 3 são servidores, tem 3 servidores e um empresário. E um empresário, né? Agora, doutora, a gente fala, a senhora acredita que com tanta lama, né, que a gente está começando a varrer essa lama para fora, indo para a rua, né, porque está tudo vindo à tona, a senhora acredita ainda que há jeito? Porque toda vez que cavuca, como fala o Cavuca? Cavuca, o cuiabanão fala, toda vez que cavuca sai uma minhoca. Fazia tempo que eu não ouvi esse termo. Toda vez que dá uma enxadada, sai 2, 3 minhocas. Vai sobrar alguém? A senhora acredita que vá, porque a senhora tem as informações privilegiadas, a senhora acredita que vá sobrar alguém? A gente pode ter esperança que alguém vai sobrar desse... Espero que sobre alguém, né, para pagar a luz pelo menos. Vou complementar a informação a pergunta da Laís. O doutor Paulo Prado, procurador-geral do Estado, esteve aqui foi no começo do ano ou no ano passado? Ano passado. Ano passado, você estava nessa entrevista? Não. Ele me falou o seguinte: nós vamos derrubar metade desse Estado. Procede, doutora?
Metade vai cair? Talvez até mais, né? A gente tenha que derrubar todo mundo que esteja querendo roubar o dinheiro da população aí, roubar o nosso dinheiro que está sendo pago a duras penas de impostos aí, né? Agora, uma opinião pessoal da senhora. Adianta prender esses caras? O ideal não seria tomar tudo que eles roubaram de volta? As duas coisas, né? As duas coisas. Porque ele fica Prender preso, quando é não devolve necessário. o dinheiro e custa pra gente R$ 2.800 por mês, segundo os cálculos que a gente tem da Secretaria de Direitos Humanos, no presídio. Quer dizer, acaba saindo mais caro ele preso do que ele solto, às vezes. Exato. Quando é necessária a prisão, como eu já falei, para garantir que ele não vá atrapalhar provas, para garantir que a gente consiga chegar na verdade das coisas, então a prisão é mais vantajosa. Agora, óbvio que, eu acho que assim como você, eu penso da mesma forma, todos nós pensamos aqui, que o ressarcimento é o essencial, né? É o que se busca. É tudo que as pessoas perguntam pra gente enquanto Agora, imprensa, né? Foi preso, mas e aí, cadê o dinheiro que ele roubou? Vai devolver? Não vai devolver, né, Cláudio? Porque mas ele fica preso um ano, 2 ou 3. Se alguém disser, a doutora e aí tem Selma lá solta 500, todo 600 mundo e só quer que as pessoas ressarçam, vão dizer, mas e cadeia? Não vai ter, não é? Sempre vai ter uma cobrança, não vai? Nunca vai agradar todo mundo. Mas é por isso mesmo que a lei... Porque é crime, claro, né? porque a lei prevê cadeia, né? Se roubar, depois você devolver, você tá... Opinião minha, a maior pena para esses caras seria tomar tudo que eles roubaram. Aí dá uma casinha do Minha Casa Minha Vida lá, com Chinchina, e deixa ele morando lá, e pronto. Perde a mordomia toda. Agora o cara fica preso 1 ano, 2, 3, quando sai ele tem $1 bilhão guardado. Não, mas a gente e vai curtir a vida. Você sabe o que está faltando? Mais 200 milhões em bens já é uma quantia que a gente não imaginava isso alguns anos atrás, né, André? 200 milhões? Ela diz anteriormente que só esse ano foi 25 milhões, mas e mais de 200 milhões em bens. Uma coisa que eu reparei é o seguinte, a gente está vendo, apesar de tudo estar acontecendo nessas operações, as operações só estão acontecendo depois que as pessoas saem do cargo. Por exemplo, o Silval foi preso depois que saiu do cargo. O deputado Riva também foi preso depois que saiu do cargo. Aí, por exemplo, tem a Operação Rêmora, que foi lá na SEDUC. A gente viu que foi imediato, né? A ralé foi presa. Eu acho que daqui a 4 anos vai aparecer os peixes grandes dessa operação, porque até agora não apareceu. Tipo assim, quem é o peixe grande? Porque se a rêmora, é o peixe tem pequeno. Que ter um tubarão. O tubarão não tem nessa operação aí? Quem são os tubarões dessa operação? Se tiver tubarão com foro privilegiado, não é da minha competência. Mas a senhora, quando surge uma pessoa, um investigado com foro, a senhora tem que remeter, né? Exato. Nesse caso, houve essa... Não. Não surgiu? Não chegaram a ninguém, na época, com foro privilegiado. Na época. Por enquanto, né, doutora? Você acha que está passando uma boa imagem, doutora, com essas decisões judiciais? Claro que, não estou falando se são decisões certas ou erradas, mas com determinação com as prisões decretadas, né, com os processos próximos a serem sentenciados, está afastando um pouco essa questão da impunidade. Você acredita que, pelo menos em Mato Grosso, a exemplo do Paraná, né, está se afastando essa questão da impunidade? Quem está indo para ter um cargo tem que pensar 2 vezes? Quem está no cargo está pensando 1000 vezes antes de assinar qualquer coisa. Porque está vendo uma turma de juízes novos. A senhora tem 20 anos de magistratura, mas 20 anos na magistratura é pouco tempo. Se a gente parar para pensar, tem gente com 30 e poucos anos que está na magistratura ainda, atuando no Tribunal de Justiça. É pouco tempo, 20 anos como juiz. Você tem quantos? 20 e poucos anos de jornalista? Até muito mais, né, André? Você quer entregar a minha Eu tenho 16 anos de jornalista, André. Eu tenho 16 anos de Moraes, jornalista. me ajuda aí, Cláudio Moraes. Então, Eu tenho 2. Eu tenho 10. 2 que você tá com esse topete, né, claro. Tenho 27 doutora, anos de jornalismo. 27, então a doutora tem 20. Então, é tudo muito recente. As cabeças novas estão surgindo com essa mentalidade nova de um judiciário mais progressista, né? Então, você só acredita que a gente pode esperar um judiciário muito melhor do que o judiciário que a gente viu há algum tempo atrás, na época da Arca de Noé, por exemplo? Nós temos que evoluir. O mundo está nos levando para a evolução. A gente é empurrado a evoluir, né? Feliz de quem consegue ir mais rápido, precisa de menos empurrão. Agora, o judiciário, ele tem essa característica de ser muito resistente à mudança, né? Ele é muito fechado, sempre muito hermético. Por isso que eu gosto muito quando eu sou convidada a falar, por exemplo, como aqui, porque a gente tem essa oportunidade de se aproximar da sociedade. O judiciário ainda é muito longe, né? Tem gente que nunca nem chegou perto de uma câmera, que acha que isso não é lugar para juiz estar, né,
falando, que o juiz não tem que ficar falando nada, que tem que ficar escondido na sua sala. Eu falar acho dos o autos, contrário. Os juízes né? ocupam um cargo público, né, doutora? Exatamente. Acho que a partir do momento que você ocupa uma função pública, você tem que dar explicações para a sociedade. Exatamente. Eu Tem que entendo prestar isso. contas, é assim que eu penso também. É questão de transparência mesmo. Igual- Então, eu acho que ainda está faltando um pouquinho a gente evoluir essa questão, sabe? Mas já. A senhora acredita que a imprensa hoje, mais especificamente na sua vara, a gente atrapalha mais ou ajuda mais? Ajuda Laís, muito. você tá fazendo gol contra, Laís. Não, eu Bom tô advogado perguntando- reclamar da gente Olha, com a juíza, Eu né? tô perguntando porque, Você olha, só- a gente tá lá Não dia seja a dia. maldosa com a seus gente- colegas, Laís. Nós estamos lá dia a dia, dentro da sala de trabalho da doutora, todos os dias. Publicamos todas as informações que estão ali, né? Falamos porque a audiência ela é pública, né? A gente tem acesso aos autos como jornalista, porque o conteúdo é público. Mas eu tô falando no seguinte sentido, André. Às vezes a gente solta algumas informações que não vêm dos autos, André. Que vem de um advogado, alguma ou vem de um fonte, Ministério enfim. Público, vem de determinadas fontes. E isso ajuda ou atrapalha lá na ponta? faz sentido Porque essa pergunta. você modifica a opinião da sociedade, André. Eu? Não, Ah, falando. A gente sabe que existe uma manipulação nesse sentido. E existe manipulação por interesses vários. Às vezes não é nem o interesse naquele processo. De repente, vale a pena eu soltar que houve uma colaboração de fulano para que as pessoas que vão ser provavelmente citadas por aquele fulano se sintam amedrontadas e venham de alguma forma até me procurar, enfim, né, para negociar ou para, enfim, pode ser usado isso, uma informação dessa, até como meio de extorsão. Pode ser usado como meio de captação de cliente, pode ser usado como Mas também pode ser usado como e base pode no ser processo, usado, né, doutora? claro, pode ser usado para modificar o pensamento da sociedade e com isso forçar, por exemplo, ou reforçar uma eventual prisão, uma Sim. eventual operação, Eu vi, etc. Né? Parte da Operação Ararate, e lá tá. Segundo o site Folha contei, Max, eu do Cláudio contei, Moraes, na- tal. doutora, na Operação Ararate, tem Segundo o site 114 Repórter MT, matérias tal. jornalística que eles Né? fazem correlação com as investigações dele. Aí deu no blog, isso é 114, notícias doutor. da Alexandre Pra, e papapá, eles colocam lá, deu no Repórter MT, saiu no Media News, saiu na Gazeta, eles colocam. Que às Quer vezes dizer, serve como base no processo, Exato. muitas reportagens que a gente faz. Exato. Agora, Viu, dona Laís? no geral, Sim, concordo plenamente. no geral ajuda e muito, porque E os ajuda que não da ajudam, transparência. a juíza prende também. Não, os que não ajudam é aqueles que põem a minha cara feia no jornal. A senhora, não tô falando disso não. Quem Tô botou a dizendo cara o da senhora seguinte, feia no jornal? Todos praticamente. Tá sob a Manda prender, jurisdição da doutora. vara dela um processo envolvendo Manda jornalista. prender. A Pra, esteja presa, Pra. Sim. Às vezes me constrange, porque eu acabo sendo uma das suspeitas também, em tese, de poder ter feito essa O doutor veiculação, Tardelli né? vive falando isso, né? Vive. Ele, Xingando. nossa, ele é... Quem vaza essas informações? Se eu sei que não fui eu, é porque não saiu do judiciário. Foi antes, né? Bem Uma antes. dessas operações todas em andamento descobriu um esquema de fraudes em empréstimos consignados para servidores públicos. A consigno. Consigno, né? E houve Dia até 13 ela- apreensão de dinheiro. O que você ia falar? Não, pode continuar, Não, André. continua você. Não, e você está falando da consigna. No dia Sim. 13 agora, a doutora, ela determinou que o Estado, que a Secretaria de Gestão, responda a 3 questionamentos. Sim. Né? E transforme a Consigno numa empresa inidônea para não operar com o Estado, vamos dizer assim. Procede, Cláudio? querer saber justamente o porquê da renovação daquele contrato. E quanto foi? A questão Quanto Quanto que os caras recebe pegaram por de mês o propina, e Estado? quanto recebe hoje, e quanto recebeu no passado, enfim. Mas o que eu quero perguntar para a senhora é, o grande lesado nessa situação toda foi o servidor público que contraiu o empréstimo. Há algum meio jurídico para que ele tente ser ressarcido desse suposto prejuízo que ele teve? Olha, Com base nas investigações? Se existir, vai ser um pouco difícil de se aferir qual é o valor, né? Vai ter que se descobrir qual é o percentual de cada empréstimo que foi para consigno. Que é mais essa ou a minha menos opinião como esse que pessoal é foi que isso não descoberto precisava no existir, governo né? federal, né? É mais ou menos isso. Exatamente. Se tirava R$2 de cada operação e aí acabou levantando-se milhões e milhões em cima de empréstimo de pessoas que
aposentados muitas vezes do serviço público que precisavam daquele dinheirinho, né? Então roubou-se as pessoas que mais precisavam, né? E às vezes não vale a pena você entrar com uma ação de indenização para reaver o quê? 10 reais, 20 reais, não teria é? que ser uma ação por dano coletivo. Exatamente, é a ação por dano moral coletivo. Então. Tá certo. A Pra? Mais pergunta, Pra? Tô satisfeitíssimo. Satisfeitíssimos? Feliz, E aí? né? Porque É muito sobre bom. a consigno. Dá para falar alguma coisa sobre isso ainda? O que você quer saber? Eu quero saber tudo que a senhora puder falar. Eu sei que a A senhora não delação pode do William falar diz que é a mais muitas bombástica coisas. de todas. É Delação verdade de quem? isso? Delação de quem? Que é a delação do William, do dono Mischer, dono da consigno. que inclusive diz que envolveria até políticos que estão no mandato agora, Ela já foi homologado. homologada e já foi a público. Não. Então eu não posso falar. Mas ela As continua. pessoas que estão em casa acho que ficam se perguntando, mas ele não pergunta tal coisa. É que a gente não adianta a gente perguntar, porque tem coisas que ela não Mas, vai doutora, poder responder. Mas quem sabe ela é pode a entrevista responder. do doutor é uma Então, entrevista Não que a pra gente não você queira perguntar, interpretar na é entrelinhas, interpretar né? nas entrelinhas. Mas assim, seguindo essa linha aí da pergunta do APRA, né? Teve essa delação, não veio a público, mas continua com a senhora a delação? Ou ela já subiu? Eu não sei se já subiu. Ah, demorou. Não, às vezes, não, parece que subiu, sim. Doutor, de todas essas operações aqui em cursos, vamos falar especificamente sobre o colarinho branco. Qual que deixa a senhora mais assim, impressionada Pelo esquema, né? pelo esquema montado, assim? Olha, a Sodoma, né? Acho que as fases da Sodoma me deixam assim muito perplexa com a forma como o Ministério Público descreve os fatos, sabe? Se são verdadeiros ou não, a gente vai saber depois. Mas a forma como a coisa é desenhada é terrível. É repugnante o que fizeram, na verdade. É isso que a senhora quer dizer. E aí, como você falou, não tem como separar o cidadão do juiz, porque a gente se espanta como cidadão e como juiz mesmo. Tem Essa jeito. história de banheiro com dinheiro foi realmente, pelo que se descreve ali, levou, como diz o outro, saiu de caminhão, né? Em breve vem um bico seco aí, né? O que é isso, Cláudio Não Moraes? sei também. Ouvi dizer. Bico seco. Tem a ver com o seu tupete? seu Guarde Cláudio esse termo aí. Bico seco? É. Senhores, eu acho que Já- já virou resenha. O que é bico seco, seu Cláudio Moraes? É o nome de Sei, alguma alguma operação coisa aí. que eles falaram bico aí, seco. Não cara. gostei desse nome pra posso- operação. Não Existe essa permita que operação, chegue doutor? É o antônimo de bico molhado. Olha a minha cara, como é que tá. Vamos olhar o bico aqui. Vamos nessa- olhar o bico. nessa caneca A aqui. Pra vamos faça olhar a o última pergunta, que nós vamos encerrar o programa. Você quer fazer mais alguma pergunta, Cláudio? Tô satisfeito. Está satisfeito? Satisfeito. A senhora quer fazer mais uma pergunta? Tudo que dona eu gostaria de Souza? fazer, ela vai dizer que ela não pode responder. Então eu estou muito Então satisfeita. faça uma pergunta, eu quero ver se ela vai dizer que não pode responder. Não, eu gostaria de saber os detalhes da delação do William. Quem são os deputados, quem são os secretários, quem poderia estar envolvido, se existe gente dessa gestão envolvida ou não. E eu sei que a doutora não pode responder essas perguntas. Não, mas exato, se existe que gente tá- da gestão envolvida ou não, sem citar nomes, talvez possa dizer, doutora. Não, Não? na verdade eu tenho um dever legal de não me manifestar sobre esses processos que estão em sigilo, inclusive é crime. E deve se eu respeitar. fizer, eu devo E nós também não Pra que a gente estamos aqui tentando a gente colocá-la não sob torce. suspeição. Né? É justamente Mas a não ação torce penal não para é que ela seja pública? suspeita em ação Não, nenhuma. investigação. doutora. Obrigada. Quando está em investigação, porque não tem denúncia, né? Não tem denúncia. É, Mas doutor. a Pode Pra- manifestar após a Verdade, O denúncia. senhor quer fazer Até eu outra recebendo pergunta? a denúncia, né? Não, acho que estou satisfeito. O senhor está satisfeito, senhor? Tô. Então, estou satisfeito também, doutor. Alguns segundos, alguns minutos, o tempo que a senhora quiser para as considerações finais, algo que nós não tenhamos tocado no assunto, que a senhora queira esclarecer ou tocar no ponto aqui, fique à vontade. Então, muito bem. Eu queria deixar, primeiro, evidentemente, agradecer a gentileza do convite. Foi uma honra muito grande estar aqui com vocês. A honra foi nossa. Poder debater com pessoas inteligentes, com pessoas que têm conhecimento do que estão perguntando. Isso é muito bom, porque a gente acaba... Eu estou aqui com um sentimento de missão cumprida, de ter vindo para dar realmente o recado que eu gostaria que a sociedade recebesse nessa noite de domingo. Eu gostaria só de fazer uma consideração no sentido de que cada um de nós cidadãos, devemos refletir acerca do que é a corrupção e devemos começar a nos mobilizar um a um, cada um na sua família, cada um na sua consciência, para que isso não seja uma coisa que se aponte nos outros,
para que isso seja visto dentro das nossas casas e que a gente consiga mudar esta consciência social. Não vai adiantar nem a doutora Selma, nem juiz nenhum prender meio estado de Mato Grosso se as pessoas que estão do lado de fora continuarem praticando a corrupção. Porque não tem cadeia que chegue enquanto a gente não se conscientiza disso e não muda essa consciência. Então, o recado que eu gostaria de dar, que eu acho que é o que eu gostaria que cada cidadão pensasse, é tentar fazer da forma mais correta aquilo que deve fazer no seu dia a dia. Se você está bêbado, tomou uma cerveja, tomou duas, pede para alguém dirigir, vai de táxi. Não pensa que você pode dirigir bêbado porque o guarda não te pegou, que você está certo. E se o guarda te pegar, também não oferece 50 para ele, não, porque isso também é corrupção. Corrupção não é você roubar milhões, é qualquer coisa errada que você fizer. Você está corrompendo a tua alma, a tua moral, a tua dignidade. Então, nós temos que mudar essa maneira de ser do brasileiro, infelizmente. Tá? Meu recado. Muito obrigada. Doutora, brigadíssimo. Olha, nós temos a nossa parceira, a Tubarão Esportes, e eu sei que a senhora é gaúcha, né? E aí, a Tubarão Esportes, que é a nossa parceira, fabricante dos uniformes dos clubes de futebol aqui do estado, e também o Cuiabá Esporte Clube, que foi fundado pelo gaúcho, né, o finado gaúcho, me pediu para presentear a senhora com esta camiseta do Cuiabá Esporte Clube. Eu vou abrir aqui para a senhora, porque eles mandam ela embalada. Como é que abre isso aqui, rapaz? Aí, na ponta. Aqui, achei. E é uma camiseta muito bonita do Cuiabá, que eu acho que é um time que todo morador de Cuiabá simpatiza, Sim. podendo torcer para o Misto, para o Operário, para qualquer outro time, mas o time do Cuiabá todo mundo simpatiza com ele. Isso é uma maravilha. E é uma camiseta. Ó, Olha linda, linda, Selma Arruda. Personalizada para a Maravilha. senhora. devidamente. Parabéns. Camiseta Obrigada. do Cuiabá Esporte Clube. Muito obrigada. Que vai junto também com a nossa caneca, que está aqui dentro para a senhora, igualzinha essa que a Ótimo, senhora está aí. vai ser uma excelente A lembrança. senhora colocar lá no seu gabinete e sempre lembrar da gente quando for fazer algum despacho, tomar algum depoimento e pro réu olhar para a caneca e ficar com medo. Eu vou usar na audiência? Use na audiência, vai ser um prazer ver essa caneca lá com a senhora. Muito obrigada. Alexandre mesmo. Prá, obrigado pela sua presença mais Eu uma que vez. agradeço. Você esteve na semana passada com Obrigado. o governador Pedro Táxi, abrilhantando a nossa entrevista. Laís também esteve por aqui. Cláudio Moraes. Volte mais vezes, seu Cláudio Moraes. Vamos ver minha agenda, né? Você não sabe Sua que minha agenda. agenda não é fácil. O Aprá já Agenda ganhou- do cabeleireiro também, Agenda que faz o do topete cabeleireiro, dele tá meio corrida. Por isso O Aprá já ganhou caneca semana Já ganhei. passada, a Laís Também. também ganhou. E eu trouxe aqui uma para o senhor, seu Cláudio E a Moraes. camisa? Camisa não. Só pro entrevistado. Só Quando pro você for entrevistado. entrevistado, Isso você que é ganha. demais, seu Cláudio. Operário. Ah, você é operário? Bem feito. Brincadeirinha, operário. Doutora, brigadíssimo. Muito obrigada. Brigadíssimo, prazer foi brigadíssimo. meu, É um viu? prazer Honra muito minha. grande, inenarrável ter a senhora aqui. Tá Obrigada, bom? obrigada. Você em casa, obrigadíssimo também pela sua audiência. Voltamos no próximo domingo, às 9h30 da noite, aqui pela TV Pantanal, canal 22, com mais uma entrevista interessante para você. Boa semana, boa noite, até domingo. Tchau. Conexão Poder. Oferecimento Tubarão Esportes. A força do esporte.